e aí, em seguida, a gente vai entrar nessa nova etapa. Certo. Muito bem, começamos. Boa tarde, vamos continuar. Sou o professor Rodrigo Bastos Raposo, essas são as leituras de John Finnis. Hoje é 29 de novembro de 2021, e nós vamos agora falar sobre os antecedentes de Samuel Clarke, né? Nesse item, Finnis ele vai mostrar para a gente, afinal de contas, por que é que o Clarke afirma com tanta força que a moralidade ela é uma decorrência de uma adequação entre a razão humana, certos postulados que decorrem da própria vontade de Deus e que aquilo ali torna obrigatório o agir moral, né? Então, como é que Clarke chega a afirmar isso, né? E aí ele vai em busca dos antecedentes de Clarke, né? Clarke ele está seguindo uma linha que foi aberta por Grocio, e Grocio ele foi influenciado por dois autores da escolástica tardia espanhola, o Francisco Soares e o Gabriel Vázquez, né? Muito bem. Aqui, novamente, Finnis ele aponta uma daquelas ironias na filosofia, né? Ele vai dizer, olha, Grocio ele ficou famoso por ter introduzido uma visão secular e moderna da teoria da lei natural com a sua hipótese empiríssima. Que hipótese era essa, né? O Grocio ele vai afirmar que existem certos postulados da lei natural e que esses postulados da lei natural eles são obrigatórios, porque se a gente não os seguir, a gente vai estar contrariando a vontade de Deus. Mas que, ainda que Deus não existisse, ou ainda que Deus nem ligasse, né, essa é a hipótese empiríssima, né, então esse ainda que, né, ainda que Deus não existisse, ou que ele não ligasse para as coisas dos homens, essa lei natural ela ainda teria um certo grau de validade. Então, o Grossi vai ficar, digamos, famoso por isso, né? Só que o Finnis vai dizer, olha, isso aí já era uma discussão antiga na teologia alguns séculos antes de Grossi, né? Então, Grossi não está enunciando aí nenhuma novidade, né? Então, assim, a teologia escolástica já trabalhava discutindo e se Deus não existisse, e se Deus fosse indiferente, o que seria da lei natural, né? Então, mas o Grossi ficou muito famoso, eu acredito por conta de que ele foi digamos assim, um indivíduo que tentou colocar a razão num ponto de destaque para compreender a lei natural. Ele era um protestante e ele estava na posição de advogado também, de tentar defender uma visão de lei natural que não precisasse ser totalmente dependente da autoridade da igreja, né? E eu creio, então, que Grosso ele estava, não só ele era um teólogo, um filósofo muito capaz, como também ele estava na posição correta de antagonizar com o próprio Soares, né, sobre a lei natural, né? E a obra de Grosso foi uma obra que agradou bastante naquele momento histórico, né? Naquele contexto ali do Renascimento, do resgate da cultura clássica, a ideia de lei natural que Grosso vai trazer, ela é uma ideia que ela parece muito com um certo resgate do estoicismo, então aquilo ali vai agradar dentro do contexto histórico que ele está vivendo, né? Então, acaba que Grosso vai ser um daqueles casos de um sujeito muito capaz, muito inteligente, e nada tira o mérito da construção filosófica dele, mas que conseguiu uma extrema notoriedade e talvez até um crédito maior do que a conta, porque, afinal de contas, a hipótese empiríssima não era algo inédito, nem foi algo inventado por Grocio, né?
Mas ele conseguiu esse grande destaque pela posição que ele ocupou no debate, né? E voltando ao cerne da ideia grossiana, né? Ele vai dizer que o ser humano é capaz de determinar racionalmente o que lhe é benéfico ou danoso. Nada até aqui contraria o que os escolásticos antes dele falavam, né? E que ele era capaz de agir conforme esse entendimento. E aí Grossio vai determinar o que é repugnante diante de tal julgamento é contrário à lei da natureza, ou seja, à natureza humana. Notem que até aqui nós estamos caminhando bem perto das pegadas de São Tomás, né? Então, a gente está discutindo o quê? Eu tenho um ser humano, o ser humano tem uma faculdade que o caracteriza, que é a razão, e que esse julgamento é capaz de compreender aquilo que vai lhe trazer benefício ou prejuízo, e que se algo é repugnante conforme esse julgamento, ele também é repugnante à lei da natureza, né? E, portanto, é repugnante à natureza humana, né? Então, mais uma vez, é a natureza humana naquele sentido comum, né? Não, é a natureza humana compreendida como algo que é marcado por uma natureza racional. Bom, a lei da natureza é o comando da reta razão, né? Que nós estamos trabalhando com Grossio, né? Fini está explicando o que o Grossio quer dizer, né? A lei da natureza é um comando da reta razão que indica se um ato é torpe ou necessário, se é proibido ou determinado por Deus. Então, a lei da natureza é um resultado da aplicação correta da razão que vai nos orientar quanto à qualidade moral de um ato e, portanto, possuindo esse ato uma certa qualidade moral, se ele tem uma qualidade moral boa, ele é devido, ele é determinado, ele é querido por Deus. E se esse ato tem uma qualidade moral ruim, ele é proibido, né? Ele é indesejado por Deus. E o Grossio vai seguir, né? Ele ficou famoso por isso, né? A lei da natureza possui um grau de validade, ou seja, tem um certo valor, né? Mesmo na ausência de Deus ou de um comando divino. E aí, o que é esse grau de validade, né? O que é essa ideia de dizer que algo é devido, que algo é desejado, né, por Deus, que algo é determinado por Deus, né? São expressões que denotam um problema delicado da obrigatoriedade do agir moral, né? Então, se eu falar assim, Deus comandou que assim fosse, eu resolvi o problema da obrigatoriedade do agir moral, né? Mas se eu retiro o comando divino, né? Então, quando o Grosso fala em grau de validade, ele vai dizer, bom, restará algo nesse comando, restará algo nele de pertinente, né? Da mesma maneira, quando ele vai falar, então, que algo pode ser determinado por Deus, né? Ele está falando de alguma coisa que, digamos, na ausência do comando divino, aquilo ali vale como uma orientação, como uma diretriz, como algo que é desejado, mas não imposto. Então, notem, há propositadamente, na elaboração do Soares e na elaboração do Grossio, porque o Grossio é um leitor do Soares, uma certa sutileza ao tratar da vontade divina, né? O problema que a hipótese impiíssima coloca é o seguinte: se é possível discernir pela razão o certo e o errado, o devido e o indevido, o que torna obrigatório escolher o certo e o devido e evitar o errado e o indevido? Aí nós estamos diante de um problema filosófico seríssimo, né? E eu acredito que um problema filosófico realmente insolúvel, né? Mas vamos ver como é que é feita essa discussão, né? Para Grossio, a definição do certo e do errado depende da verificação racional daquilo que é adequado à natureza das coisas e não de um decreto divino. Grossio, então, ele está separando aqui a utilização racional, a utilização da razão para definir o que é certo e o que é errado, né?
que é um juízo de adequação. Porém, o significado normativo da correção na incorreção moral, em particular, a sua obrigatoriedade, depende da existência de um decreto que expresse a vontade de Deus, de que se faça o certo e se evite o errado. Então, Grossman separa o que é conhecer o certo e o errado e o que é ser obrigado a agir de acordo. Definir o certo e o errado é uma função de nossa natureza racional. Agir de acordo com aquilo depende de um decreto divino. Atos devidos e indevidos são necessariamente determinados ou proibidos por Deus, mas permanecem devidos ou indevidos, ainda que inexistentes tais decretos divinos. Então, o que o Gross está dizendo é, olha, se Deus existir ou se Deus se importar, um ato devido é obrigatório, um ato indevido é proibido. Agora, se não há tais decretos divinos, eles permanecem, os atos permanecem devidos ou permanecem indevidos, conforme sua adequação à natureza das coisas. Mas abre-se o problema de sua obrigatoriedade. Quando o Clarke ele vai absorver essa tradição filosófica, ele vai dizer, não, essa obrigatoriedade aí decorrente da vontade de um superior, ela é uma visão que eu devo rejeitar. Não é possível que a obrigatoriedade de uma ação decorra disso. Né? Claro que não vai se sentir convencido. Né? E ele tem uma certa razão. Né? Porque se a gente notar, por exemplo, embora nós sejamos capazes do juízo moral, e ainda, meu pensamento agora já é de um sujeito do século XXI super laico, né? Ainda que, por exemplo, eu acredite ou eu queira acreditar em Deus, mas e o fato de eu saber que Deus quer que eu haja de maneira moralmente correta, mas eu ainda assim posso escolher agir mal, né? Eu posso agir contra esse juízo de adequação, né? Então, colocar, digamos, as fichas da obrigatoriedade do ato moral num ato de vontade de um superior, né? Claro que vai dizer, não, isso aí não funciona, né? No entanto, ele abandona a tese da obrigatoriedade conforme o decreto divino, mas ele vai acabar juntando tudo no outro pacote, que é a obrigatoriedade decorrente meramente da adequação à natureza humana, né? A adequação à nossa natureza racional, capaz de perceber o que é certo e o errado, né? Ele seguiu fiel à tese de que a determinação do certo e do errado é uma questão de adequação à natureza das coisas. E daí concluiu que a obrigatoriedade é fruto dessa adequação. Então, onde Soares, né, como nós veremos a seguir, e onde Grossio percebiam que havia uma diferença entre, né, e a própria escolástica medieval, né, olha, o dever de agir, né, o juízo de adequação, a constatação racional dos comportamentos, da qualidade dos comportamentos, é algo que é inerente ao uso da nossa faculdade racional. Mas a obrigação de agir, ela decorre de um comando divino. Né? Vejam só. Né? E o Samuel Clarke ele vai colocar a obrigatoriedade decorrente do comando divino de lado, né? Ele vai colocar aquilo ali como algo que ele não aceita, que ele rejeita, e ele vai colocar todas as fichas dele na faculdade racional de, já que eu sou capaz de determinar racionalmente o que é o certo e o que é o errado, eu sou obrigado a me determinar conforme essa capacidade racional. E se eu não me determino conforme essa capacidade racional, eu estou agindo como alguém que ignora a matemática ou ignora a diferença entre claro e escuro. E aí é nisso que o Jung vai bater depois, né? Nesse idealismo do Clarke. Né? Tudo bem. O Grossio ele foi influenciado, por sua vez, pelo Vasquez e pelo Soares, né? E aqui o Finn está nos preparando para construir a partir dessas diferenças. Então, notem aqui, tá? E aí foi
uma dificuldade, algo desafiador na leitura, é perceber essas sucessivas distinções que o Finis vai fazendo, né? Ele está diferenciando ali o David Hume. Qual era a discussão de Hume? Era a respeito da falácia naturalista? Não. A discussão de Hume era uma discussão de um empirista contra o extremo idealismo do Samuel Clarke, lá no contexto filosófico deles, ali no século XVIII. Né? Tudo bem, então, era uma outra discussão. Então, a primeira distinção que o Finis fez foi essa, né? Tentar situar a discussão ali entre Hume e o Clarke. E depois ele vai dizer, quem é que o Clarke leu para construir esse idealismo? Né? Ele pegou aquilo de Soares, mas ele não pegou, ele pegou aquilo de Grocio. Mas ele não pegou aquilo de Grocio redondinho conforme o pacote. Né? Ele aproveitou uma parte da ideia de Grocio, a ideia de adequação, e dessa ideia de adequação ele tirou a própria ideia de obrigatoriedade da conduta. Né? E aí, então, já se faz aqui uma diferença entre o pensamento do Samuel Clarke e do próprio Grocio. Né? E agora o Finis vai dizer, mas Grocio estava lendo dois escolásticos, dois sujeitos que estavam na tradição de Tomás de Aquino, né? E Soares é o maior tomista, né? O de maior reputação, né? Então, assim, implica-se muito com Soares, porque Soares não é Tomás de Aquino, mas Soares foi um grande filósofo escolástico, né? O responsável por um resgate, um florescer dessa tradição ali no alvorecer da modernidade. Só que Soares, na visão de Finis, ele não foi fiel a Tomás de Aquino e Aristóteles. Ele chegou a conclusões muito diferentes da que eles haviam chegado. Né? Sobre essas enormes diferenças, eu vou deixar para tratar na próxima segunda-feira, vou deixar vocês com gostinho, tá? Porque chegou o nosso tempo, né? E aí eu não vou querer falar apressadamente disso aí, né? Eu vou parar a gravação